Estudo das funções. Conceito. Sejam A e B conjuntos não vazios. Função é uma relação em que cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B. Exemplo de relações. Questões certas de uma prova representando pela letra Q, com a nota, a relação que há entre elas. Aí eu coloquei aqui. N é igual a meio vezes Q. Ou seja, a nota ela vai depender da quantidade de questões que a pessoa acertou. Então, uma prova de 20 questões, se a pessoa acerta 7 questões, é só fazer meio vezes 7, que aí vai ter a nota, que vai ser 3,5. Medida de um lado de um quadrado L com a sua área S. A relação que há entre a área e a medida do lado do quadrado. A área, ela depende do tamanho do lado do quadrado. Então, se um quadrado ele tem 5 centímetros de lado, para encontrar a área, é só fazer 5 centímetros ao quadrado, que vai dar 25 centímetros quadrados. Então, a área depende do número de lados. Quantidade de litros de gasolina, L maiúsculo, com o preço a pagar P. Então, o valor que será pago, ele vai depender da quantidade de litros de gasolina que for comprado. Então, por exemplo, se comprar 4 litros de gasolina, é só fazer 5 vezes 4, que vai dar o valor que é R$ 20. Então, esses valores N, S e P, eles são as incógnitas, são as variáveis dependentes. E os valores Q, L minúsculo e L maiúsculo, eles são as variáveis independentes. Por definição, temos que f é função de A em B. Além disso, podemos dizer que f de x é a mesma coisa de y e vice-versa. Então, se eu colocar uma função x mais 1 e disser que f de x é f de 2, então vai ser 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, que vai ser o meu y ou o meu f de x. Ok? X, como a gente viu, pertence ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Temos aqui ó, uma relação. Note que f de x ela é uma função de A em B, pois cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Tá vendo? Cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Representação por diagrama de flechas. Temos o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3, o conjunto B com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E a relação que será feita é o par ordenado XY, que pertence a essa relação A vezes B, que é a relação cartesiana, em que y é igual a x mais 1. Então, se y é igual a x mais 1 e os elementos de A são os elementos x, a gente vai trocar 1 mais 1, que vai dar 2. Depois pega 2 mais 1, que dá 3. Por último, pega 3 mais 1, que dá 4. O conjunto A, ele é o domínio, ou seja, é o conjunto de saída. E o conjunto B é o contradomínio, ou seja, é o conjunto de chegada. E os elementos de B que fazem parte da relação, que são esses daqui, 2, 3 e 4, serão a imagem da função. Considerando diagramas, quando é que a gente sabe que não é função? Quando um único elemento de A não relaciona com o elemento de B. Tá vendo aqui? O elemento 3 de A, ele não faz relação alguma com o elemento de B.
Além disso, não é função quando um elemento de A se relaciona com mais de um elemento de B. Por exemplo, o elemento 3 aqui, ele se relaciona com dois elementos de B. Isso não pode acontecer numa função. Então, nesse caso, não é função. Agora, vimos a representação por diagrama de flechas, vamos ver agora a representação por gráfico através do plano cartesiano. Temos aquela mesma função, x mais 1, com x0, 1, 2 e 3. Então, para x0, o y é 1. Para x1, o y é 2. Para x2, o y é 3. Para x3, o y é 4. Tendo aqui o plano cartesiano, em que o eixo x é esse eixo na horizontal, também conhecido como eixo das abscissas. E temos o eixo y, que é esse eixo na vertical, também conhecido como eixo das ordenadas. Para a esquerda do zero de x, temos os valores negativos. Para abaixo do zero de y, temos também os valores negativos de y. Porém, aqui a gente não colocou valores negativos. Então, bora lá. Então, o zero de x está aqui. Eu vou subir até o 1 de y, que vai ser aqui. No 1 de x, que está aqui, eu vou subir até o 2 de y, que está aqui. No 2 de x, eu vou subir até o 3 de y. Então, dos 2 de x, eu vou subir até o 3 de y. E no 3 de x, vou subir até o 4 de y. Então, no 3 de x, vai até o 4 de y. Esses pontos de encontro vai formar o gráfico dessa função, que é uma função do primeiro grau. Então, vai ser uma reta. Como identificar através de gráficos se é ou não é função? Por exemplo, é só traçar retas paralelas. Se você vê que o gráfico encostou uma vez nas retas, em cada uma das retas, a gente diz que é função. Lembre que o gráfico não é o eixo X nem o eixo Y. Nesse caso aqui, a gente olha que na segunda reta e na terceira reta, temos 2 toques no gráfico, então não é função. Nesse daqui, vemos que há apenas um toque em cada reta, então é função. No quarto gráfico, vemos que aqui tem um toque, mas aqui tem 2, aqui tem 2 toques na mesma reta, então não é função. E por último, no quinto gráfico, vemos que há apenas um toque em cada reta, então é função. Agora, a qualidade de uma função, ela pode ser injetora, sobrejetora e bijetora. Quando é que ela é injetora? Quando quaisquer elementos distintos de A correspondem a elementos diferentes de B. Como assim? Temos aqui essa relação, essa função. A se relaciona com um elemento de B. E esse elemento de B não é repetido em outra relação com A. Então, para cada elemento de A, temos um elemento de B. E na relação seguinte, não tem elemento de B parecido. Ok? São diferentes os elementos de B. Sobrejetora. Quando o conjunto imagem for igual ao conjunto contradomínio, conjunto B. Temos aqui essa relação. E note que o menos 1 está relacionado com 2, o 0 está relacionado com 1 e o 1 está relacionado com 2. Pode ocorrer isso? Pode. O conjunto B pode ter elemento que vá receber duas relações, mas não pode ter em A duas relações, ok? E note que a imagem é exatamente o conjunto B. E por último, temos a função bijetora, que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nessa relação aqui, vemos que ela é injetora, porque um elemento de A só se relaciona com um elemento de B, e esse elemento de B não se repete. E também ela é sobrejetora, porque o conjunto imagem é exatamente o contradomínio.